E aí, pessoal, que é Gagaia, e neste vídeo que eu faço na Sexta-feira Santa eu quero falar sobre a Paixão de Cristo e vai entrar para mais um dos vídeos aleatórios deste canal. Yay! É impressionante. Quem já me conhece aqui há anos no YouTube sabe que eu falo sobre coisas aleatórias, apesar de ser um canal majoritariamente sobre jogos, RPG e aulas. Ainda assim, eu gosto às vezes de falar sobre religião, sobre filosofia, sobre bizarrices na internet e o que me vem na cabeça. E a temática deste vídeo, antes que você vá clicando e vá saindo, não é um ataque à religião, não é uma coisa desse tipo. Eu quero conversar um pouco sobre tentar imaginar como era, como teria sido todo esse processo da paixão de Cristo na época de Cristo. Vai ser um preâmbulo, uma perambulação de pensamentos aleatórios durante 8 minutos. Eu espero que vocês gostem. Algumas ressalvas importantes. Eu não falo muito da pessoa fora da internet. Gai, já falei diversas vezes, é um personagem que, apesar de ser parecido com eu na vida real, é diferente. Gai é mais zoeiro, aqui é um pouquinho mais de palhaçada, não sei o quê. É, mas é sempre também importante perceber. A pessoa fora da internet, tem até questões religiosas. Sempre fui ligado. A pessoa sempre foi ligada a questões especialmente católicas e tal. Mas aqui é Gai. Então vamos focar e dizer alguns pontos. Não é um ataque à religião, não é nada disso. É apenas para exercitarmos um pouco nossa imaginação. Porque falar até mesmo sobre a questão da paixão. É muito engraçado quando nós observamos toda a situação corrente, em especial todos os casos. O caso do advento de Cristo, de Jesus dentro da época presente. Porque foi uma época muito, muito embaçada lá na Judéia, lá na região onde os judeus ficavam, como uma substrato, uma parte dentro do Império Romano. Foi um tempo assim, e isso é muito engraçado a gente lembrar, que Jesus ele foi uma pessoa assim, pelo menos se a gente tentar observar do ponto de vista objetivo. Vamos tentar descartar por um momento as questões dele ser ou um avatar de Deus, ou uma própria manifestação do Deus vivo, etc. Então, pensando como uma pessoa, ele foi mais um entre os vários que estavam lá no início do processo messiânico, quando começou a todas as discussões messiânicas dentro da região, que o Messias era uma pessoa, era um guerreiro, era aquele que viria dos céus, o enviado de Deus para salvar os judeus da opressão. Esta era a ideia do Messias. E Jesus foi apenas um dos primeiros neste momento. E ele trazia uma mensagem um pouco diferenciada. Ele também trouxe algumas ações agressivas. Nós temos a situação do templo como uma das mais evidentes disso. Mas Jesus, ele não era um guerreiro, por assim dizer. Alguns dos seus apóstolos, Pedro propriamente, era muito revolucionário, era muito agressivo, era muito violento, mas nem todos eram assim. E é importante lembrar que 100 anos antes, menos de 100 anos antes, houve toda a questão dos zelotes na Judéia, que teve todo aquele massacre de Massada, se não me engano, esqueci o nome do forte, mas que todo mundo se matou quando os romanos cercaram o lugar para tomar. E aí, desde então, os romanos sempre tiveram uma presença forte, porque os romanos não querem que os povos fiquem se rebelando contra eles. E os judeus sempre tiveram um atrito muito grande com os romanos, porque os romanos, quando eles dominavam uma região, eles simplesmente diziam: não, você pode adorar o quantos deuses vocês quiserem e tal, mas vocês têm que adorar também o imperador e tem que adorar alguns deuses nossos, só isso. Mas todo mundo adora vários deuses, só que os judeus e os povos monoteístas, eles não aceitavam. Então sempre teve esse atrito com os romanos. Os romanos eram tipo: não, isso é tudo de bom, mas adiciona um deus dos nossos no seu panteão. Era só isso que os romanos queriam. E aí, nesse atrito, nessas forças, os romanos não aceitavam quando alguém era muito diferente. Simplesmente esmagavam todo mundo. Então, nesse atrito, nessas coisas, houve essa questão do advento do messianismo, a ideia de que viria um salvador guerreiro para libertar com força e fúria divina. Foi aí que também surgiu os movimentos apocalípticos, que era a ideia de que haveria um juízo final, queria trazer a lavagem das almas, por assim dizer, que as almas seriam trazidas diante do Criador para serem julgadas e não sei o que. Tudo isso estava nascendo mais ou menos nesse período. E é nesse período que vemos o advento de Jesus, após o advento de outro também que foi muito importante, muito forte, que foi João Batista.
Então, nós vemos uma terra extremamente envolta em revoltas, envolvida em combate, incerteza, insegurança. Era uma terra assim, que os romanos não tinham interesse muito grande, não tinha, até onde eu lembro, assim, não tinha grandes riquezas, então eles deixavam meio que ao léu, mas eles, se começasse a pipocar novamente movimentos separatistas, movimentos agressivos, rebeliões, revoltas, eles iriam pisar e esmagar tudo. E é nesta situação extremamente delicada em que Jesus advém. É, independente se você acreditar ou não na questão religiosa, ele advém como uma figura política, uma figura extremamente interessante, extremamente que buscava fazer ações sociais, buscava ajudar ao próximo, ajudar os mais necessitados. E isso é muito curioso. E aí, todo esse exercício, toda essa questão de pensamento que eu gostaria de. Até que, mesmo que seja um exercício de inventividade, é imaginar como a história mudou desde então. Como tudo mudou. Jesus, a gente jamais saberá exatamente o que ele falou. Os evangelhos, mesmo só se você tiver plena fé e crença nisso, os evangelhos foram escritos no mínimo 80 anos após, no mínimo 80 a 100 anos após a existência de Jesus, e na melhor das hipóteses pelos apóstolos quando eles estavam tentando rememorar aquela situação. Isso se nós considerarmos que as histórias não foram alteradas, inventadas, modificadas por interesses políticos, por interesses religiosos, por interesses de qualquer coisa. É importante lembrar que o cristianismo no seu início era uma pencalhada de seitas. Muitas e muitas e muitas seitas e cultos e igrejas não, mas seitas, cultos, cada um com crenças diferentes. Até hoje tem os apócrifos, que são textos que não são considerados canônicos. Você tem inclusive o Evangelho de Maria Madalena, você tem um monte de coisa rolando que hoje a gente não considera, mas na época estava ali vivendo, pululando ao mesmo tempo. Então é muito difícil saber até mesmo o que foi mudado, o que foi inventado, o que foi criado. Como alguém da área de letras, como alguém que sempre se importou muito com essa questão da criação de texto, da criação fantasiosa, é muito interessante observar que muita coisa pode ser editada. E aí vem até uma questão. Será que o próprio Jesus chamava a si mesmo de Messias? Será que isso não foi uma coisa adicionada no futuro? Porque uma coisa que eu penso é que, para as pessoas da época, eram palavras muito fortes. Eu acho que talvez fosse muito improvável que qualquer um se autoproclamasse de Messias. Era um nível de arrogância ou prepotência muito alto. E não só isso, é muito curioso observar que nós mitologizamos a morte. É o centro do cerne católico e cristão, é a ideia é a morte e o renascimento de Jesus. Então é toda uma crença que se pauta nesse sofrimento desse indivíduo. Pensando nele como um humano, pensando nele como uma pessoa, e não na sua parte imortal, na sua parte divina, é uma história muito curiosa que nós transformamos a paixão, o sofrimento de Cristo como cerne da fé. E isso é assustador. Eu me pergunto, eu sei que isso é uma coisa completamente irrelevante de se pensar, porque especialmente Jesus sendo realmente avatar de Deus, o advento de Deus num corpo terreno e tal, e não sei o que, se essa for sua fé, se assim você acreditar, é uma discussão meio que inútil, porque ele mesmo se colocou nessa posição para poder salvar as pessoas, então, tipo, é uma discussão inútil. Mas se você pensar, ou você tentar imaginar, mesmo que numa situação alternativa, num universo alternativo, que ele foi uma pessoa que lutou pelos mais pobres, pelos mais necessitados, que queria liberdade da sua região, queria liberdade para o povo judeu, queria uma vivência com maior equilíbrio, mais amor ao próximo. Ele criou um novo mandamento que era para que amemos uns aos outros como ele nos amou e não sei o que. Imagina se ele voltasse a perceber, se ele soubesse que não, agora você é visto como uma parte da Trindade, uma parte da faceta de Deus, você é o Messias, você. E supondo que ele fosse uma pessoa que talvez até não pensasse nisso. Talvez, na época, é um pensamento assim muito arrogante para alguém pensar. Até onde. E isso resume, até onde nós não estaríamos deixando este homem triste ao cultuá-lo dessa forma hoje em dia. Até hoje isso não iria contra as próprias coisas que ele teria pregado. Porque nós não temos como saber.
Nós não temos como saber até onde grande parte do texto foi refeito, reescrito, repensado. Então é muito curioso. São pensamentos que às vezes eu fico me pegando. Novamente, não vou falar sobre a questão de fé, até porque vocês não sabem como é a fé da pessoa de fora da câmera, aqui. É apenas um pensamento aleatório para pensarem também nesse dia de paixão de Cristo, nessa Sexta-feira Santa. E é isso. Vão ter mais vídeos, não se preocupem. Tem mais vídeos de RPG, tem meus livros, vocês podem seguir meu canal, podem entrar no Discord. Mas eu queria muito botar esse pensamento para vocês, na cabeça de vocês, e tenho curiosidade de ouvir o que vocês também acham. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!